o desempenho de produtos de madeira e a importância da fiscalização. Portanto, este evento é realizado no âmbito do projeto Forest for Future, F4F, o qual agrupa 20 entidades, universidades, institutos, laboratórios de investigação, associações, e é coordenado pelo Centro de Inovação e Competências da Floresta, o CERC. E tem vindo, no caso do projeto piloto 15, juntamente com o projeto piloto 22, levado a cabo uma série de eventos relacionados com a melhoria e o incentivo à competitividade da cadeia de valor, no caso do setor da madeira, e nomeadamente para a construção. Neste evento, iremos ter 3 apresentações, hum, e essas apresentações, por acaso, peço desculpa. Ok. E essas apresentações serão feitas por mim e pela minha colega, a engenheira Helena Cruz, a quem eu agradeço a disponibilidade para estar aqui presente e falar sobre os aspectos dos produtos estruturais de madeira, os quais têm sofrido nos últimos anos um grande desenvolvimento e são a razão pelo relançamento da madeira como um material estrutural, a par do aço e do betão armado em vários tipos de realizações. No final dessas 3 apresentações, teremos uma fase de debate. Obviamente que durante as apresentações, à medida que tiverem questões, podem as ir colocando no chat e, no fim, então, nós olharemos então e tentaremos responder a todas essas questões. Ah, as apresentações não serão disponibilizadas, uma vez que este evento é gravado e, portanto, disponibilizado no YouTube, no canal do YouTube, e, portanto, poderão voltar a assistir à parte que vos interessa ou à parte que tenham dúvidas sobre esse assunto. De qualquer forma, obviamente, se desta sessão vier a haver questões latentes que venham a ser colocadas no futuro, podem me contactar a mim ou à minha colega, a engenheira Helena Cruz, e nós tentaremos dar resposta às vossas questões. Indo primeiro para a primeira apresentação, eu ia solicitar ao André que me desse autorização então para fazer o share. Ok, aparentemente já está. Agora estava a tentar ver onde é que eu tenho a minha apresentação. Ok, desculpem lá, é o problema de ter várias janelas abertas ao mesmo tempo e depois fica difícil. Eu penso que já estão a ver, portanto, a apresentação. Portanto, que a apresentação já estará no vosso ecrã, certo? André, podes-me confirmar que estão... Sim, sim, está. Sim, ok. Portanto, no fundo, esta apresentação apresenta de forma transversal qual é a regulamentação que é aplicável a produtos de madeira e que poderá ter alguma implicação no ato de fiscalização. Nós temos, em termos de regulamentação ou normalização, portanto, o termo de regulamentação aqui é um pouco mais lato e aborda também normalização, e, portanto, nós temos aspectos que são de natureza obrigatória e aspectos de natureza voluntária. Mas, de qualquer forma, mesmo os aspectos de natureza voluntária, irão ver isso nas apresentações seguintes, a parte de normalização é de facto crucial para se ter um caderno de encargos que possa ser conferido e avaliada a qualidade dos produtos fornecidos em obra face àquilo que era expectável ter vindo a ser fornecido. Portanto, depois temos 3 pilares que têm a ver com a aplicação, não têm a ver diretamente com desempenho, têm a ver com dimensões, teor de água, qualidade, mais no aspecto de estética, durabilidade, e temos desempenho como características essenciais do produto, que geralmente estão associados a declarações, certificações ou marcação CE. E depois questões ambientais, substâncias perigosas e impacto ambiental. Obviamente, existem 3 regulamentos que se aplicam às madeiras. Eu irei focar mais no regulamento dos produtos de construção. De qualquer forma, irei mencionar quer o regulamento das madeiras, quer a diretiva dos biocidas, que tem, em algumas situações, que também ser cumprido.
Quer dizer, tem sempre que ser cumprido, mas em algumas obras não tem a importância que tem noutras. A parte do regulamento das madeiras tem a ver com toda a garantia que se pretende na utilização de madeira e produtos de madeira nas várias finalidades, de não estar a afetar a sustentabilidade das florestas e a parte dos impactos ambientais, limitando os impactos ambientais. Portanto, o que se pretende é prevenir a importação para o espaço europeu de madeira extraída de forma ilegal. Este regulamento está, neste momento, vai ser revogado, porque neste momento está em processo de publicação o regulamento anti-desflorestação, e, portanto, este regulamento quer evitar que os produtos comprados, utilizados e consumidos na União Europeia contribuam para a desflorestação e degradação florestal dentro e fora da União Europeia. Em alguns casos, este tipo de cumprimento do regulamento de madeiras tem que ser verificado no caso em que é fornecido madeira serrada, por exemplo, proveniente nomeadamente, países como o Brasil ou o continente africano. Portanto, zonas em que pode haver alguma pressão sobre os sistemas florestais e, portanto, poderemos estar, no fundo, a contribuir para a desflorestação e degradação florestal. Obviamente, no caso europeu, cada vez mais se dá importância à parte da certificação florestal e, portanto, com essa certificação florestal, a cadeia de custódia está, de certa forma, assegurada e irá prevenir que existem estas situações de utilização de materiais extraídos de forma ilegal ou de uma forma que vá causar impactos ambientais significativos. Bom, indo agora ao regulamento dos produtos de construção, a parte da legislação dos Estados-membros relativamente a obras de construção tem sempre em vista que a realização de qualquer obra não comprometa a segurança das pessoas, animais domésticos ou bens e não degrade o ambiente. E para isso são traduzidos todas essas exigências através dos ditos requisitos básicos, que estão e que constam do Regulamento dos Produtos da Construção, o Regulamento da União Europeia 305/2011, que é a resistência mecânica e estabilidade, segurança contra incêndio, higiene, saúde e ambiente, segurança e acessibilidade na utilização, proteção contra o ruído, economia de energia e isolamento térmico e utilização sustentável dos recursos naturais, que até agora tem sido algo que tem sido deixado de lado na parte da marcação CE, mas que no futuro cada vez mais será uma parte importante e substancial dessa marcação. Portanto, o regulamento depois traduz-se em normas harmonizadas e dentro das normas harmonizadas temos normas relacionadas com produtos de madeira e que obriga à marcação CE, é obrigatório. Portanto, o regulamento está em vigor desde 2013, é um passo para o fabricante colocar o produto no mercado, portanto, colocá-lo a circular dentro do espaço europeu, e que, no fundo, compromete o fabricante em termos de que as disposições relativas à utilização cumprem os requisitos básicos das obras de construção. O espaço económico europeu engloba também a Turquia. Isto é só uma à parte, porque muitas vezes a Turquia é deixada de parte, mas de facto está lá dentro. Muitas questões que vêm ter ao laboratório de engenharia civil são questões relacionadas com a interpretação de questões de mercado e de interpretação do regulamento dos produtos de construção. Portanto, eu aqui ponho quais são as entidades envolvidas e suas atribuições para deixar bem claro que o Decreto-Lei 130/2013, que transpõe o regulamento dos produtos da construção para o mercado, para a legislação nacional portuguesa, confere a competência ao IAPMEI para ser o IAPMEI a dar as diretrizes de aplicação e da forma de aplicação do regulamento dos produtos de construção. Ou seja, o IAPMEI pode consultar o LNEC é órgão consultivo, pode dar a sua opinião, mas é o IAPMEI, através do ponto de contacto ou através de outras formas de sinalização, por exemplo, até mesmo em termos de fiscalização do mercado, a ocorrência de algum problema, alguma não conformidade é colocada ao IAPMEI,
e é o IAPMEI que tem autoridade para se pronunciar e dar uma orientação, nomeadamente, essa orientação é dada à ASAI, que é a entidade que assegura a fiscalização dos produtos de construção. E, portanto, quando perguntam ao Laboratório de Engenharia Civil, e eu recebo talvez diariamente perguntas sobre problemas que ocorrem ou dúvidas sobre a colocação dos produtos no mercado, obviamente que o LNEC dá a sua opinião, mas eu friso sempre que devem ir junto do IAPMEI para terem um documento em que esse documento possa ser utilizado para, se houver alguma situação no mercado, possa ser utilizado para o esclarecimento de qualquer dúvida. Depois temos também aqui a autoridade tributária que controla os fluxos nas fronteiras. E por fim, a última entidade é o IPAC, que faz a acreditação dos organismos notificados. Bom, voltando aqui aos produtos de madeira, com marcação obrigatória, neste momento são 7. Portanto, é a madeira maciça de secção retangular, que a minha colega vai falar na próxima apresentação, os lamelados colados, que também irá ser abordado, e estes dois serão abordados na sessão seguinte. E depois temos produtos como as placas derivadas de madeira, os revestimentos de piso em madeira, o LVL, os revestimentos de paredes, lambris em madeira maciça e a madeira maciça com ligações dentais múltiplos para fins estruturais. Portanto, qualquer um destes 7 produtos tem que ter marcação CE, é obrigatório. Dentro desta marcação CE, temos, no caso das madeiras, 4 sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto. Existe um sistema adicional, que é um sistema 1+, mas que é aplicado a produtos cujo grau de exigência de qualidade face às questões de segurança é posto num patamar superior. É o caso do cimento, que é um sistema 1+. No caso da madeira, temos estes 4 sistemas. Em que os sistemas em que aplicam colagem, como são os lamados colados ou a madeira CLT, lamelada cruzada, esse sistema é o sistema 1, porque é um sistema em que a questão da durabilidade da colagem é bastante importante, de forma a comprovar o desempenho do produto, mas isso será abordado depois noutra apresentação. E depois temos geralmente o sistema 2+, ou o sistema 4. E, portanto, há aqui 3 intervenientes: fabricante, organismo notificado de certificação, organismo notificado de ensaio, que geralmente é o sistema 3, e estamos a falar da reação ao fogo. Portanto, sempre com um produto, não, e no caso dos produtos de madeira, existe para todos eles a possibilidade de declarar sem necessidade de ensaio, mas se o fabricante entender que o seu desempenho do seu produto em termos de reação ao fogo é superior àquilo que a Comissão Europeia declarou, então tem sempre a oportunidade de ir a um laboratório de ensaio notificado, fazer o ensaio e, com base nesse ensaio que lhe dá uma classe superior, ou não, mas se lhe der uma classe superior, traduzir isso na declaração de desempenho do produto e na subsequente marcação CE. Portanto, para os diversos sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho, eu tenho diversos tipos de intervenção de entidade notificada. Portanto, no caso do sistema 1, e mais uma vez estamos a falar de madeira lamelada colada, LVL, ou madeira maciça com ligações dentais múltiplas para fins estruturais, há pouco esqueci-me de mencionar isso, mas mais uma vez estamos a falar de vigas que são coladas por meio de finger joints, topo a topo, e portanto o problema da colagem volta-se a colocar, e aí existe o sistema 1 e portanto existe um certificado de conformidade de regularidade do desempenho, que pode ser, em caso de dúvidas, solicitado ao fabricante que apresente esse certificado de conformidade. No caso da madeira maciça, para fins estruturais, secção retangular, é um sistema 2+, e as placas derivadas de madeira é o sistema 2+, igualmente. Portanto, aí o que existe, a intervenção de uma entidade notificada é meramente comprovar que o controle de produção em fábrica está conforme com aquilo que está disposto na norma harmonizada. Portanto, existe o certificado de conformidade do controle de produção em fábrica, que também pode ser solicitado caso haja dúvidas relativamente à marcação CE. Depois temos os revestimentos de piso e os lambris e revestimentos em madeira maciça de paredes, em que aí não existe qualquer intervenção da entidade notificada. Portanto, aí não existe nenhum certificado, nenhuma intervenção por parte de uma entidade externa.
Em relação à responsabilidade do fabricante e sendo transversal a todos os sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho, temos a emissão da declaração de desempenho, que é da responsabilidade única do fabricante e que tem que ser fornecido ao cliente sempre que este o peça ou solicite, sendo, enfim, aconselhável que numa primeira entrega de material, essa declaração de desempenho siga junto do produto, podendo em remessas posteriores simplesmente não ser entregue, mas sempre que o cliente o exigir, obviamente terá que ser entregue. E depois a colocação da marcação CE no lote, na embalagem ou no produto. Isso, no fundo, fica ao critério do fabricante. A única coisa certa é que qualquer um destes produtos elencados na primeira coluna tem que ter a marcação CE presente quando da entrega em obra. No fundo, a marcação CE o que significa é que o fabricante garante o desempenho que declara na tal declaração de desempenho. Portanto, o que existir na declaração de desempenho, o fabricante é responsável pela veracidade dessa declaração. Se eu tiver 2 produtos sob a mesma norma harmonizada, a declaração de desempenho permite uma comparação fácil entre os dois produtos e o seu desempenho. No entanto, o Regulamento dos Produtos de Construção refere que o fabricante somente é obrigado a declarar uma característica de desempenho. E, portanto, por isso, muitas vezes podemos ter aquilo que às vezes se ouve no mercado, que é, mas as declarações de desempenho são documentos vazios. Sim, poderá acontecer isso, ter só uma característica essencial declarada. Por isso é que se deve solicitar a declaração de desempenho para verificar exatamente quais são as propriedades, quais são as características essenciais que são declaradas e se essas, as declaradas, correspondem àquilo que é relevante para o desempenho em obra. Igualmente, deve-se referir que a marcação CE confere ao produto a capacidade de ir para o mercado, mas obviamente, quando chega a um determinado destino, num determinado país, para além das características essenciais, tem que declarar aquelas que são obrigatórias face à regulamentação da construção nesse país. Por exemplo, no caso português, nós temos o Regulamento de Segurança face a incêndio e, portanto, os produtos têm que declarar a sua classe de reação ao fogo para serem utilizados. Obviamente, pode estar no mercado um produto que não tem essa característica essencial declarada, mas quando chega à obra, de forma a ser utilizada, o regulamento que existe em Portugal relativamente ao fogo tem que ser cumprido. Portanto, uma declaração pode ser uma coisa deste género. Portanto, isto é um sistema 1 de um produto lamelado colado, portanto, que tem o sistema 1, em que, no fundo, aqui o que interessa ver é que existe uma entidade notificada que faz e declara que neste caso é uma entidade do Reino Unido, em que produz então um certificado que acompanha esta declaração de desempenho, que é o tal certificado de conformidade de regularidade do desempenho. Portanto, e depois tem as tais características essenciais que ele declara. Pronto, não está aqui, não são todas aquelas que podem encontrar na norma harmonizada, são aquelas que o fabricante entendeu declarar. Existem 2 vias para a obtenção da marcação CE. Aquilo que eu falei até agora é, no fundo, a marcação CE obrigatória. Eu tenho uma norma harmonizada, o meu produto está dentro dessa norma, portanto, está dentro do âmbito da norma e, portanto, é obrigatório ter a marcação CE. Mas eu posso querer a marcação CE de uma forma voluntária, por questões comerciais. E, portanto, para isso terá que ser produzido um documento europeu de avaliação, por meio de um organismo de avaliação técnica, por exemplo, o Laboratório de Engenharia Civil é um organismo de avaliação técnica, produz um documento europeu de avaliação que cobre uma gama de produtos, para uma determinada tipo de aplicação, e depois para o fabricante, para aquele fabricante específico e para o produto específico, é efetuado a emissão de uma avaliação técnica europeia com base nos ensaios e caracterização que constam do documento europeu de avaliação. Eu faço só aqui uma nota, que o processo é voluntário, mas uma vez tendo a ETA, ou seja, a avaliação técnica europeia, obrigatoriamente tem que avançar para a marcação CE.
o regulamento dos produtos de construção assim o preconiza. Portanto, o que se passa muitas vezes é que alguns fabricantes querem ter a aprovação técnica europeia, mas depois não querem a intervenção do organismo notificado com os custos associados. Mas isso não existe forma de obviar a isso. Ou seja, a decisão de ter uma aprovação técnica europeia é voluntária, mas no momento em que obtém essa avaliação técnica europeia, então aí o processo é como se tivesse uma norma harmonizada. Passa a ser um processo obrigatório. E, portanto, tem que seguir o processo de acompanhamento, apreciação e avaliação contínua do controle de produção em fábrica, pode ter um organismo notificado ou não, pode ser um sistema 4 em que não tem intervenção do organismo notificado, se for um sistema 1 tem um organismo notificado de certificação que procede a essa apreciação e acompanhamento. E depois o fabricante tem que fazer à mesma uma declaração de desempenho e a fixação da marcação CE. Neste momento, em termos de documentos de avaliação europeu, só para ter uma noção, existem 3 gamas, produtos onde os produtos de madeira se têm inserido. Na gama 34, kits, unidades modulares e elementos pré-fabricados para construção. A gama 14, de placas e elementos derivados de madeira. E a gama 13, produtos e elementos de madeira para estruturas e produtos conexos, que é a que tem neste momento mais produção de avaliações técnicas europeias, que são 41. Uma delas é precisamente a madeira lamelada cruzada, ou seja, existe uma norma de 2021, uma norma do CEN, que cobre este material. No entanto, esta norma não está harmonizada, no sentido em que não está citada no Jornal Oficial da União Europeia. Neste momento, a Comissão Europeia entendeu, já há alguns anos, suspender estas citações por considerar que as normas europeias não estavam, em larga medida, de acordo com o próprio regulamento. Portanto, esta norma não é utilizada para a marcação CE e, portanto, a marcação CE deste produto é feita e tem sido feita por vários fabricantes europeus através de uma avaliação técnica europeia, e há um fabricante em Portugal que já tem uma avaliação técnica europeia sobre a madeira lamelada cruzada. Portanto, isto tem sido a evolução das ETAs publicadas até 2022. Possivelmente existirão mais uma ou outra, porque o levantamento não é muito fácil, mas é basicamente isto que existe neste momento. Mas a evolução é constante, até em termos de capacidade instalada de produção da madeira lamelada cruzada. Isso é só para dar alguns exemplos de materiais que são alvo de avaliações técnicas europeias, sendo que estes materiais, mais uma vez refiro, obrigatoriamente têm que ter, para além da ETA, têm que ter uma declaração de desempenho e têm que ter marcação CE. O produto tem que ter uma marcação CE. Finalmente, referindo o último documento que até o momento eu não tinha referido, a Diretiva dos Biocidas, e, portanto, o que se passa é que existe esta diretiva, os produtos em termos de substâncias ativas que são autorizados a sua comercialização e utilizado na Europa têm que obedecer a esta diretiva e, portanto, sempre que o produto de construção seja tratado com algum produto preservador de madeira, nós recomendamos que esse produto de construção, qualquer que ele seja acompanhado de uma ficha de produto descrevendo a sua substância ativa, indicando qual é a classe de risco para a qual a madeira foi tratada e, portanto, nas aplicações onde normalmente se torna necessário, caso a madeira ou o produto não tenha durabilidade suficiente, são as classes de risco 3B, 4 e 5. Portanto, essas classes de risco podem encontrar na norma europeia que está ali referida, a 335, e, portanto, nesses casos, muitas vezes a madeira é tratada e, portanto, é aconselhado que essa ficha de produto venha para que numa ação de fiscalização se possa considerar a possibilidade de verificação laboratorial da sua presença e depois do nível de retenção que isso vai dar, no fundo, a origem a saber se a madeira foi tratada para um nível suficiente face à classe de risco. Portanto, é isso que eu, no fundo, refiro aqui. Tenho que declarar qual é a classe de penetração do produto e essas classes de penetração podem ser encontradas na norma europeia 351, parte 1, e deve indicar qual é a retenção de produto para a classe de risco de uso. Obviamente que este tipo de informação deve ser solicitado no caderno de encargos, de forma a que quem vá fornecer sabe exatamente o que é que tem que fornecer.
para não originar depois alguns problemas de saber exatamente quem é que deve fornecer ou o quê, ou se o material está de acordo ou não com o que foi especificado. Portanto, as justificações da utilização de produtos de madeira para a construção são atualmente, eu diria, bastante suportados em normalização europeia. E, portanto, a especificação dos materiais tem que ser feita de forma criteriosa e de uma forma que permita a sua verificação no ato de entrega. Depois deixo alguns sites para consultas. Uns são o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, tem uma área onde podem encontrar informação sobre o regulamento dos produtos de construção. As normas, sempre que queiram normas, essas têm que ser requeridas ao Instituto Português de Qualidade. Muitas vezes somos contactados por entidades que querem obter uma cópia de uma norma, não é possível, ou seja, obviamente se a norma estiver na biblioteca do LNEC pode vir cá e consultá-la, mas para a aquisição das normas, estas têm que ser feitas no Instituto Português de Qualidade. A base de dados NANO tem informação relativamente às normas harmonizadas e quais são os organismos notificados que estão designados, estão notificados para cada uma dessas normas. E agradeço então, e agora eu passaria então para a apresentação seguinte a cargo da minha colega. Vou fazer aqui o stop share. Se tiverem, como eu disse no início, se tiverem dúvidas, podem ir colocando essas dúvidas no chat e depois no fim nós iremos então ter a sessão de debate em que poderemos analisar algumas das questões que foram colocadas. Helena? Tem de ligar o microfone. Nós estamos a ouvir. Tens que pôr no... Nós estamos a ver os slides todos. Ok. Acho que está a funcionar. Sim, sim. Sim, mas tens é que pôr agora Sim, o modo... sim. O modo de apresentação. Da modo de apresentação, sim. Ok. Então, boa tarde a todos. Pronto, cabe-me falar sobre a madeira maciça para fins estruturais, a madeira lamelada colada e a madeira lamelada cruzada. E, portanto, muito centrado nos aspectos que são relevantes em termos de especificação e de fiscalização, eventuais ensaios para controlo daquilo que está a ser recebido. Começando aqui pela madeira maciça, portanto a madeira maciça é, como já foi referido, coberta por esta norma, a EN 14081, que precisamente sobre este produto, cuja versão que está em vigor, portanto é esta aqui 2005, com uma adenda 2011, e, portanto, é uma norma harmonizada, o que significa que a marcação CE é obrigatória e, portanto, como já foi referido, os produtos ou os lotes deste material devem ser acompanhados por uma declaração de desempenho. O âmbito da 14.081 é relativamente vasto, portanto, cobre madeira de secção retangular obtida por serragem classificada para estruturas, cobre também madeira não tratada ou tratada contra ataque biológico, portanto pode ser as duas coisas, não cobre madeira tratada com produtos retardadores de chama e não cobre madeira composta de alguma forma por colagem, portanto com finger joint ou colada. Esse é objeto de uma outra norma. Refere-se aqui, ou destaca-se aqui, que se aplica, portanto esta norma aplica-se à madeira que foi classificada com teor de água não superior a 20%, o que significa que desde a altura em que foi classificada até a altura em que ela é fornecida e depois aplicada, pode haver uma alteração das fendas e dos empenos
que foram objeto de classificação e, portanto, às vezes o que acontece é que as pessoas recebem em obra uma madeira e ficam, enfim, preocupadas porque as fendas, os empenos podem eventualmente ser excessivos e a madeira se foi classificada como é que tem este tipo de problemas. E, portanto, resulta precisamente disto, da madeira ter sido classificada numa forma em que é designada por comercialmente seca, mas que normalmente o comercialmente seco é excessivamente elevado face às condições de utilização em obra. Os aspectos a especificar e consequentemente a verificar para madeira maciça para estruturas são, antes de mais nada, a resistência mecânica, o teor de água dos elementos à altura da entrega em obra, a durabilidade natural ou adquirida da madeira, portanto, no fundo, por referência àquilo que é adequado para a classe de risco biológico que corresponde às condições de aplicação e a impermeabilidade, e depois a reação ao fogo e o aspecto aqui em termos de aparência, não é? Portanto, que pode ser importante em reparações de reabilitação e património. Normalmente isto não consta das declarações de desempenho do produto, mas pode ser um aspecto importante a incluir em especificações, nomeadamente quando nós pretendemos fazer reparações que não destoem da madeira que está aplicada, queremos que ela tenha uma leitura muito semelhante e, portanto, aqui pode ser importante especificar uma determinada espécie e mesmo dentro da espécie, se calhar juntar uma amostra é boa ideia quando nós queremos que tenha uma aparência específica. Só para lembrar, a madeira de pinho-bravo, por exemplo, pode em determinadas, ou pode em alguns lotes ou em algumas peças, ter um aspecto muito semelhante ao da casquinha, noutros lotes pode ser parecido com aquilo que nós atribuímos como aspecto comum do Peach Pine. Portanto, se queremos um aspecto específico, temos que o pedir de uma forma o mais objetiva possível. Começando pela resistência, a classificação segundo a resistência pode ser feita de duas formas. Se calhar a mais comum é a classificação visual segundo a resistência, o que significa que haverá uma norma de classificação visual que é aplicável à espécie e que permite arrumar a minha madeira em lotes que correspondem a determinadas classes de qualidade para os quais existem valores limites de defeitos, nomeadamente dos nós, da densidade e das fendas, que são os aspectos mais críticos em termos de resistência mecânica, mas também há limites para ataque biológico, para empenos, etc. Por exemplo, temos a ERP 4305, que é a norma de classificação visual do pinho-bravo para estruturas, que provavelmente todos conhecerão. O que é que está estabelecido? É que se a norma EN 1912 atribuir a essa combinação de classe, qualidade e espécie uma determinada classe de resistência, das classes de resistência que são estabelecidas na EN 338, então são esses os valores de resistência assumidos para essa madeira classificada visualmente. Uma outra forma de classificar segundo a resistência é através da classificação mecânica. Portanto, há máquinas com características diversas que se baseiam em aspectos que podem ser medidos de uma forma contínua e não destrutiva sobre a madeira, pode ser o modo de elasticidade, por exemplo, e aquilo que se faz é que as máquinas são reguladas de forma a que das duas uma, ou estão à procura de valores que correspondem a uma determinada classe de resistência e, portanto, a peça passa ou não passa, ou, eventualmente, elas classificam para um intervalo de classes de resistência e, consoante os troços das peças, assim atribuem uma determinada classe. E, portanto, no fundo, a classe de resistência da peça corresponderá ao valor mais baixo, dentro daquilo que foi obtido ao longo do elemento. Em todo o caso, ou em qualquer dos casos, a classificação mecânica classifica diretamente para uma classe de resistência das indicadas na EN 338. E, portanto, a madeira sai com uma classificação que será uma C18, uma C24, enfim, o que for.
o que é que eu tenho que verificar relativamente à resistência mecânica? Pronto, uma das hipóteses é, portanto, admitindo que foi feita uma classificação visual, é, no fundo, quando eu recebo um lote em obra, confirmo a espécie florestal de uma forma visual, se for possível, se não, eventualmente, poderá ser feita uma verificação da espécie em laboratório, mas, enfim, de uma forma geral, vamos assumir que é possível confirmar, pelo menos de acordo com a declaração de desempenho do fabricante, qual é a espécie florestal e, portanto, eu confirmo se a espécie corresponde àquilo que está previsto. Com a classe de qualidade, enfim, eu posso, de uma forma mais ou menos expedita, verificar se a classe de qualidade, portanto, os defeitos presentes nas peças correspondem mais ou menos àquilo que está, que é esperado para aquela classe de qualidade, e, portanto, posso verificar se, de acordo com a EN 1912, essa espécie e essa classe de qualidade, de facto, correspondem à classe de resistência que eu tenho no projeto e para o qual eu dimensionei a minha estrutura. Ou, eventualmente, em caso de dúvida, ou, sobretudo no caso da madeira ter sido classificada de forma mecânica, aí, se houver dúvidas, eu poderei realizar ensaios mecânicos de confirmação. Chama-se a atenção, aliás, isto é uma indicação da própria norma de harmonizada, que se a madeira for processada depois da classificação com uma redução de dimensões significativa, poderá ser necessário reclassificar a madeira. Por outro lado, também há classificações que limitam a utilização de madeira para determinadas utilizações e, nesse caso, a madeira deve vir marcada em conformidade para eu saber que aquelas classes de resistência só são válidas para aquele tipo de aplicação, por exemplo, inflexão de face ou elementos sujeitos à compressão. Não é muito comum. Relativamente ao teor de água dos elementos à altura da entrega em obra, notem que se eu quiser ter alguma forma de verificar, e isto é muito importante em termos de madeira, eu tenho que especificar o teor de água de uma forma objetiva. Eu não posso dizer que é madeira seca, que é madeira mais ou menos seca ou outra coisa qualquer. E, portanto, é suposto que eu especifiquei em termos de um determinado intervalo, por exemplo, 12% mais ou menos 2, ou inferior a 14%, enfim, eu tenho que especificar de uma forma objetiva e, portanto, aquilo que eu faço em termos de fiscalização é verificar se os produtos são entregues dentro da gama que foi prescrita e devo reportar no livro de obra qual foi o equipamento que utilizei e qual foi a escala, porque muitas vezes equipamentos têm diversas escalas e aquilo que acontece é que cada uma lê naturalmente uma coisa diferente e, portanto, pode haver depois dificuldade em interpretar aquilo que foi medido na altura da recepção. Por outro lado, note que estes aparelhos devem ser periodicamente verificados, portanto, se o seu funcionamento está de acordo com o previsto, se de facto estão a ler aquilo que corresponde minimamente à realidade, se há algum desvio das diferentes escalas e nas gamas de teores de água, portanto, para eu ter certeza que o equipamento é fiável. Naturalmente que estes equipamentos têm sempre um erro associado, portanto, não são 100% rigorosos e, portanto, em caso de dúvida ou de litígio, aquilo que se recomenda é a medição rigorosa por secagem de amostras em estufa e, portanto, aqui não há dúvida daquilo que está a ser fornecido. Quanto à durabilidade biológica, a durabilidade biológica normalmente é especificada ou em termos de durabilidade natural, e portanto aqui fazemos referência à EN 350, ou é especificada em termos de madeira tratada com determinado produto e, portanto, a norma de referência é esta, EN 15.228. Portanto, as outras são as normas que o meu colega também já falou e que enquadram esta questão da durabilidade e do tratamento preservador. As classes, a durabilidade da madeira é especificada em termos das condições de aplicação e dos riscos associados de ataque biológico.
Normalmente, o risco principal tem a ver com a umidade ambiente ou com o teor de água que a madeira será sujeita ou poderá atingir, e a norma que nos permite ter uma ideia das classes de risco de ataque biológico é esta EN 350 e que refere, como o meu colega também já mencionou, um conjunto de classes de risco biológico que têm a ver com, precisamente, umidades crescentes e, portanto, indica quais são, no fundo, os riscos prováveis para a madeira aplicada nessas condições. Ou seja, eu tenho, antes de mais nada, que identificar exatamente quais são as condições de risco, qual é a classe de risco associada e, portanto, a forma mais fácil e mais objetiva de especificar a durabilidade a um tratamento será dizer que quer uma durabilidade ou quer um tratamento, portanto, uma durabilidade conferida, adequada à classe de risco N definida naquela norma. E, portanto, se eu escrever isto, fica claro qual é o objetivo do tratamento. E, portanto, o que é que eu poderei ou terei que fazer em obra? No fundo, ou até em sede ainda de projeto, é confirmar a durabilidade natural e a tratabilidade da madeira. Portanto, no fundo, se eu estabeleço uma necessidade de uma determinada durabilidade face a uma classe de risco, eu tenho que perceber primeiro se, enfim, se eu já estou agarrado a uma determinada espécie, se essa espécie tem durabilidade natural adequada, e não, se não tiver, se posso tratá-la, porque há madeiras que não são duráveis, mas também são muito difíceis de impregnar, e portanto eu tenho que perceber se as duas coisas, se uma das duas coisas funciona. E depois, no fundo, confirmar se a pormenorização e as condições de exposição são compatíveis, portanto, na prática, com a classe de risco que foi assumida no projeto, para que não aconteça o que se vê aqui nesta imagem, em que esta peça foi tratada supostamente em profundidade, foi tratada em autoclave, mas com a madeira não impregnável, o que aconteceu é que só ficou tratada na superfície e, portanto, o interior da peça não está devidamente tratado e, portanto, ela naturalmente apodreceu, portanto, em condições de exposição com risco elevado. O que aconteceu foi aquilo que é expectável de madeira pouco durável e não tratada. A norma 350 parte 2 tem uma listagem de grande maioria das espécies que são de utilização corrente na Europa e tem para cada uma delas a durabilidade natural. Portanto, isto é enfim, uma compilação de informação tirada dessa norma, mas tem este tipo de informação sobre durabilidade natural e impregnabilidade das várias espécies. Portanto, no fundo, se é suscetível ou mais ou menos durável relativamente a fungos de podridão, caruncho grande, caruncho pequeno e térmitas subterrâneas, e relativamente à impregnabilidade, se a impregnabilidade do cerne e do borne é elevada ou baixa, e, portanto, que me permite tomar uma decisão se esta madeira é adequada e sem tratamento, e se não for adequada sem tratamento, se eu consigo de facto tratá-la. E, portanto, isto permite-me fazer a escolha certa ou escolher outra madeira para a situação em causa. Tendo isto como base, o que é que eu posso fazer em obra quando recebo o material? A primeira coisa é verificar que o produto de tratamento, o nível de retenção, penetração do produto, estão consentâneos com a classe de risco a que esse produto, essa madeira, ficará exposta em serviço. E, por outro lado, eu tenho que verificar se os produtos ou tratamentos que foram aplicados têm uma avaliação de eficácia por entidade competente, uma certificação. Portanto, não basta dizer que o produto está apto para circulação, para comercialização, mas eu tenho que saber se de facto ele é eficaz e em que quantidade, ou com que retenção, ou com que profundidade é que eu tenho que o aplicar para ele ter de facto a eficácia pretendida. E, ligado com isto, queria chamar a atenção que muitas vezes aquilo que é fornecido pelos fabricantes é uma declaração de que a empresa tem capacidade para tratar madeira nas classes de risco A e B, o que for. Ok,
é bom, ainda bem, mas isto é naturalmente insuficiente, porque aquilo que eu preciso é de saber que a minha madeira, a madeira que veio para a minha obra, foi tratada segundo os requisitos do meu caderno de encargos. E, portanto, uma declaração de que a empresa tem capacidade para tratar madeira é naturalmente vaga, não é suficiente, temos que exigir o resto. Agora, quero saber o que é que se passa com a minha madeira. E, naturalmente, que, em caso de dúvida, eu posso verificar se o produto lá está e se tem a quantidade ou se está aplicado da forma que foi preconizada no caderno de encargos. Relativamente à reação ao fogo, esta norma 14.081 diz que a madeira pode ser classificada sem necessidade de ensaios na classe de reação ao fogo, esta que diz aqui, DS2, D0, sem necessidade de ensaios, desde que tenha uma espessura mínima de 22 milímetros e uma densidade mínima, uma densidade média de pelo menos 350 kg por metro cúbico. Se o fabricante quiser reclamar uma reação ao fogo melhor, a madeira tem que ser ensaiada. A marcação, como já falámos, é obrigatória em todas as peças ou no lote, e isto são dois exemplos de marcação CE completa, de madeira maciça estrutural, classificada, neste caso da esquerda, classificada mecanicamente, vem aqui um M5, conseguem ver o meu rato? Penso. Classificada, portanto, no exemplo da esquerda, classificada mecanicamente e sem tratamento de preservador, diz aqui embaixo classe 4, portanto, de madeira de não tratada. No exemplo da direita, eu tenho na durabilidade a indicação de PT, o que significa que é Preservative Treated, portanto, é madeira tratada e há de referir qual é o produto, qual é a retenção, qual é a classe de penetração e qual é o objetivo, portanto, neste caso, portanto, um tratamento contra fungos. E, portanto, a declaração de desempenho do produto, à partida, deve-me dar a indicação de todas as características que eu necessito, senão eu tenho que pedir o resto. Eu preciso saber o que é que estou a aplicar. Relativamente à madeira lamelada colada, GLT, ela é objeto desta norma 14.080, que se refere a madeira lamelada colada e madeira maciça colada. É uma norma harmonizada também, é a versão de 2019 é que está em vigor, e esta norma é uma norma bastante extensa, com 100 e tal páginas, porque incorpora, no fundo, as diversas normas que havia aqui há uns anos de fabrico, de finger joint, de controle de qualidade, de ensaios e a própria classificação segundo a resistência. E, portanto, está tudo agora condensado numa mesma norma, o que, de certa forma, facilita. Escusamos de andar a saltitar de documento para documento. Uma vez mais, a marcação CE é obrigatória e, portanto, o produto deve apresentar a marcação CE no produto ou no lote e deve haver a declaração de desempenho do produto que nos dê indicação das características que ele apresenta. Saliento que esta norma, na realidade, cobre vários produtos, a madeira lamelada colada, que é aquela sobre a qual nos vamos centrar, mas também madeira maciça colada, glúlame com macroligações em talhos múltiplos e glúlame colado em bloco com secções retangulares cheias. Uma vez mais, cobre produtos não tratados ou tratados contra o ataque biológico, podem ser as duas coisas, mas os produtos lamelados colados tratados com retardadores de fogo, previamente, não estão cobertos por esta norma. Centrando-nos na madeira lamelada colada, uma coisa que nós temos notado é que, sistematicamente, deparamos com obras em que, essencialmente, as características que são exigidas e verificadas e confirmadas e que constam dos processos que existem até em própria sede de licenciamento, referem-se à geometria dos elementos e desvios dimensionais. Acho ótimo, mas
muitas vezes falha a informação que é essencial para nós percebermos de facto o que é que lá temos e qual é o nível de segurança daquela estrutura. E tem havido, infelizmente, algumas situações, umas mais ou menos graves, de não conformidade do produto aplicado com aquilo que estava previsto em projeto. Portanto, o que é que, de facto, é essencial que a declaração de desempenho tenha? A classe de resistência mecânica, a adequação à classe de serviço prevista, no fundo, através do tipo de cola e da qualidade da colagem. Eu preciso saber se a cola é adequada para as condições de temperatura e de umidade a que a madeira vai ficar sujeita, quer durante a sua vida, quer até em fase de montagem durante um período transitório, porque às vezes são situações extremamente graves e que põem em risco a própria durabilidade subsequente da estrutura. E, por outro lado, a adequação à classe de risco biológico que está prevista. Portanto, no fundo, a classe de durabilidade natural ou eventual tratamento preservador, estou a falar agora da madeira. E depois, naturalmente, outras exigências, como seja a reação ao fogo e o teor de água, que, como vos direi a seguir, se calhar não são tão críticos aqui, e já explicarei porquê. Estamos aqui a falar em classes de serviço a propósito do comportamento da cola e da escolha da própria cola, no fundo, resistência e durabilidade da colagem, e as classes de serviço são definidas no Eurocódigo 5 e foram pensadas, destinam-se fundamentalmente a definir as propriedades mecânicas dos materiais e a permitir o cálculo das deformações. São estabelecidas três classes de serviço, a classe de serviço 1, 2 e 3, portanto a 1 no fundo corresponde a madeira seca, permanentemente seca, portanto em ambiente interior protegido. A classe de serviço 2, em que poderá eventualmente em algumas alturas ultrapassar esse valor, mas não devendo exceder os 20% de teor de água. E a classe de serviço 3 para ambiente mais úmido, normalmente exposto, em ambiente exterior. Se quisermos estabelecer aqui um paralelismo entre as classes de serviço do Eurocódigo 5 e as classes de risco biológico, que falámos há bocadinho, enfim, aproximadamente isto. Portanto, a classe de serviço 1 corresponde a 1, à classe de risco 1, e a 2 e a 3, portanto, distribuem-se desta forma. Portanto, existe algum, enfim, pode haver aqui alguma correspondência. Relativamente à resistência mecânica, as classes de resistência são definidas nesta norma, não é? Como eu disse, que agora abrange as várias normas que estavam dispersas, e esta norma diz que podemos ter classes de madeira lamelada colada homogénea do GL20 até o GL32, e também podemos ter madeira lamelada colada combinada, portanto, no fundo com lamelas de várias, mais do que uma classe de resistência, e, portanto, terá características mecânicas diferentes e classes distintas. A classe de resistência mecânica depende da resistência e do arranjo das lamelas e também da resistência das juntas coladas. E, portanto, aqui nós, à partida, faremos fé naquilo que vem na declaração de desempenho que acompanha o produto, esperando que ela tenha esta informação de forma detalhada. O que é que nós podemos fazer em obra, em termos de fiscalização? O que é que nós podemos e devemos fazer? Portanto, a primeira coisa é olhar para o material e verificar se a espécie florestal e a cor da cola entre as lamelas corresponde minimamente àquilo que era esperado. E aquilo que eu vos digo desde já é que se a cor da cola for a cor errada, provavelmente, certamente, teremos a cola errada. Portanto, isto já nos aconteceu em algumas situações, em que o que estava previsto era uma cola de PRF, que são normalmente colas escuras, colas castanhas, e o que tinha sido entregue em obra era uma cola branca. E, portanto, depois até chegámos à conclusão que nem a cola estrutural era, uma cola com péssimas características e que acabou por desencadear, portanto, problemas de danos e de colapso
de parte da estrutura. E, portanto, atenção, a primeira coisa é olhar para o material que recebemos e verificar se minimamente aquilo corresponde ou poderá corresponder ao que está previsto. Depois, outra coisa que pode ser feita é olhar e verificar se existem nós de grandes dimensões ou muito agrupados, que nos deixem de sobreaviso, ou se os próprios finger joints são afetados por nós, que comprometam a ligação, e, portanto, de certa forma estamos a fazer uma verificação expedita da classe de qualidade, que não é definitiva, mas que nos permite, à partida, detectar, ou poderá ajudar-nos a detectar algumas situações que tenham que depois ter uma verificação, uma confirmação laboratorial. A outra coisa que nós devemos fazer é verificar a orientação das lamelas na secção transversal dos elementos que são fornecidos. E já vos mostrarei no próximo slide de que é que eu estou a falar. Por outro lado, ver se existem juntas abertas, falta de cola, devidas a falta de cola no fabrico. Portanto, no fundo, pode ser falta de cola, pode ser falta de aperto, ou de laminação, portanto já esteve colado, mas abriu, finger joints mal colados, concentração de finger joints numa dada secção, eles devem de facto ser desfasados para não somarem os seus efeitos, e portanto, isto são aspectos que a fiscalização deve estar atenta, porque poderá permitir detectar algum problema de fabrico que deva ser investigado e esclarecido, não é? Portanto, isto aqui, nesta figura, temos alguns exemplos de juntas, portanto, finger joint, que claramente não estão bem fechados. Neste caso concreto, chegámos à conclusão que os próprios finger joint nem sequer tinham cola de forma adequada. Enfim, relativamente à orientação das lamelas, dou-vos aqui este exemplo, isto é estabelecido na norma, e a norma diz que as lamelas devem ter todas a curvatura dos anéis orientada na mesma direção, digamos, encaixadas umas nas outras, no fundo, para minimizar as variações dimensionais, se a peça ficar sujeita a grandes variações das condições ambientais, portanto, elas devem ser sempre assim. A única exceção é, no caso da madeira ser aplicada na classe de serviço 3, portanto, com condições de umidade mais elevadas, então a lamela exterior, portanto, a última desta série, deve ter também os anéis orientados, portanto, com a medula para o exterior. E isto porquê? Porque se esta madeira ficar sujeita a variações dimensionais, a tendência é que ela abra fendas radiais, não é? Portanto, a partir da parte de fora, portanto, da zona periférica do tronco, e, portanto, neste caso, ficará, digamos, a zona potencialmente fendida, protegida no interior da madeira, ao passo que nesta peça, se por acaso ela ficar sujeita a variações, poderá ter fendas nesta face, e imaginem que ela, enfim, da forma como é aplicada em obra, fica exatamente orientada ao contrário, poderá reter água e, portanto, é por uma questão de durabilidade, essencialmente. Portanto, mas isto é o que é recomendável em todas as situações e é obrigatório na classe de serviço 3. Portanto, isto é outra verificação que devemos falar. Relativamente à resistência e durabilidade da colagem, portanto, e aqui estou-me a referir aos finger joints, portanto, nas emendas das lamelas e na colagem entre lamelas, esta resistência e durabilidade dependem do tipo de cola e da qualidade da colagem. A norma 14.080 permite a utilização destas colas que estão aqui indicadas, fenólicas e aminoplásticas, poliuretano, de emulsão polimérica de isocianato, mas diz de uma forma muito clara que para a classe de serviço 1 podem ser usadas colas dos tipos 1 ou 2, para a classe de serviço 2 ou 3, portanto, condições, no fundo, de umidade mais elevada. É obrigatório
a utilização de colas do tipo 1, segundo, portanto, estas normas, são normas de ensaio e de avaliação das colas, ou se a exposição a temperatura elevada ou a umidade elevada ocorrer, mesmo que ainda só na fase de montagem. E, portanto, isto porquê? Porque as colas tipo 2 são colas estruturais, têm um bom desempenho, mas são sensíveis à umidade e a temperaturas de serviço acima de 50 graus. Portanto, eu recomendaria, sobretudo em situações em que a estrutura fica exposta ao sol e à chuva durante um período prolongado, durante a fase de montagem e até que a estrutura fique tapada e protegida, é mais prudente utilizar colas do tipo 1, que de facto nos dão mais garantias. Isso será obrigatório, naturalmente, nas classes de serviço 2 ou 3. O que é que podemos fazer para verificar a qualidade da colagem? Pronto, primeira coisa é a identificação da cola. Naturalmente que se for suposto ter uma cola castanha e tivermos uma cola branca, claramente alguma coisa correu mal, mas a cola até pode ter a cor certa, digamos, e não ser a cola certa. E, portanto, podemos fazer a identificação química da cola e podemos e devemos fazer a avaliação da qualidade e durabilidade da junta colada através de ensaios de corte e de laminação sobre amostras ou sobre carotes que sejam retiradas das peças. Em termos de resistência mecânica dos elementos, podemos fazer uma verificação, enfim, com um procedimento relativamente complexo, mas que temos feito na prática em várias estruturas, que passa pela realização de ensaios semidestrutivos sobre as lamelas, por exemplo, com propagação de ondas acústicas, que está aqui exemplificado à direita, a recolha de carotes para determinação da massa volúmica da madeira e da espécie, eventualmente através de costes histológicos, portanto a identificação laboratorial, e depois a aplicação de modelos de regressão linear que foram desenvolvidos aqui no LNEG, que nos permitem chegar à classe de resistência da madeira. E, portanto, pode ser feita esta verificação em caso de dúvida. Quanto ao teor de água dos elementos, enfim, uma vez que estes produtos têm que ser colados com determinadas condições de temperatura e de umidade, enfim, determinadas exigências para as condições de colagem, o teor de água de referência para todos estes produtos é 12%. Pode eventualmente ser pedido com o fabrico para condições diferentes, mas normalmente o standard é material vir com à volta dos 12% de teor de água. Podemos verificar se os produtos são entregues dentro desta gama prescrita, uma vez mais, atenção ao equipamento e à escala, e, naturalmente, devemos manter os elementos protegidos da chuva, da umidade e de sujidade, já agora, durante as fases de transporte e de montagem, para que não estejamos a umidificar excessivamente a madeira, que depois vai ter que voltar a secar uma vez entrando em serviço. Relativamente aos outros aspectos, o que é que podemos verificar? Bom, a durabilidade natural da madeira lamelada colada é essencialmente a durabilidade da madeira constituinte, portanto, aplica-se toda aquela a lógica que eu já referi relativamente à madeira maciça. Em termos de reação ao fogo, a norma também estabelece que madeira lamelada colada pode ser assumida como sendo DS2, D0, sem necessidade de ensaios, desde que, enfim, tenha uma determinada espessura mínima, determinada massa volúmica mínima, isto corresponde, enfim, praticamente a todas as circunstâncias, ou se quisermos atribuir uma reação ao fogo superior, terá que ser determinada por ensaio. Eu aqui chamava a atenção para dois aspectos. O primeiro é ter em conta a influência de um eventual tratamento preservador, que pode de facto alterar a reação ao fogo da madeira, e a outra é que a eficácia de produtos de proteção é diferente da reação ao fogo de tintas e vernizes, e muitas vezes há uma certa confusão, é especificado um produto de proteção relativamente, portanto, de melhoria de reação ao fogo da madeira,
e aquilo que é fornecido ou que é proposto pelo meio técnico, muitas vezes são produtos que foram avaliados em termos de reação ao fogo, mas esses ensaios referem-se à reação ao fogo do produto em si, e não à sua capacidade de proteger o material sobre o qual está aplicado. E, portanto, é preciso muito cuidado relativamente a isto, para que não estejamos a investir no cavalo errado, digamos. Em termos de resistência ao fogo, ela é declarada pelo fabricante com base nos dados geométricos e nas propriedades dos materiais, portanto, com base na geometria e nas propriedades materiais, o engenheiro fará as suas contas, e quanto aos desvios dimensionais, deve seguir-se aquilo que está indicado na própria norma do produto, na ENP 14080, enfim, salvo algumas exigências especiais que devem ser especificadas em caderno de encargos. Em termos de marcação CE, afixada nos elementos de madeira, portanto, é suposto que venham todas as peças marcadas aí de uma forma mais simples, mas pode o dono de obra entender que não se justifica ou que não pretende ter as peças todas marcadas e, portanto, vir ao lote com, neste caso, uma marcação mais completa com as características todas que são essenciais. Relativamente à madeira lamelada cruzada, ela é, como o meu colega já referiu, objeto de uma norma, mas não é uma norma harmonizada. E, como tal, a marcação CE passa a ser voluntária, obtida por via da emissão de uma ETA. Há diversas ETAs, isto são apenas alguns exemplos tirados aí da internet, portanto, os cabeçalhos variam um bocadinho consoante a entidade que emitiu esses documentos, mas, em termos de conteúdo, eles devem ter estas características essenciais, que são, enfim, estas que estão aqui listadas, enfim, todas aquelas que são referentes à utilização estrutural, mas também, neste caso, como o cross-laminated timber, a madeira lamelada cruzada, é usada também em paredes e pavimentos e como elementos de compartimentação, portanto haverá também algumas características de comportamento acústico e térmico que são importantes. O CLT não é todo igual, portanto também há diversos exemplos de constituição de CLT que cada uma das ETAs descreverá, como o meu colega salientou, é preciso confirmar que a ETA tem as características todas que são consideradas essenciais para a nossa obra, porque nem sempre têm, e se não tiverem, nós devemos exigir ou escolhemos outro produto. E, portanto, é importante que, no fundo, que tenhamos uma declaração de desempenho que nos garanta as características, tanto que o produto foi avaliado de acordo com as condições descritas na norma harmonizada, neste caso na avaliação técnica europeia, e que, de certa forma, compromete o fabricante com essas características. O que é que nós podemos e devemos fazer em termos de fiscalização? É, para já, verificar na documentação relativa à marcação CE se tem todas as características que são necessárias e se elas correspondem àquilo que foi previsto no projeto. Podemos fazer a medição do teor de água dos elementos, o seu registro da forma habitual, e, caso existam dúvidas sobre a qualidade da colagem, deve ser prevista na recepção a realização de ensaios de caracterização da colagem. Ensaios de resistência mecânica, enfim, não se justificam se à partida o material tiver a composição, portanto, em termos de madeira e de geometria que está previsto na ETA, se a colagem estiver bem feita, vamos assumir que a resistência corresponde àquilo que está declarado. No caso do produto, de produtos tratados, então devemos verificar se a documentação refere qual foi o produto de tratamento e o nível de retenção, e em caso de dúvidas, devemos fazer ensaios do nível de retenção do produto, da presença do produto, o nível de retenção,
e obter informação sobre a eficácia desse mesmo produto. Em termos de transporte, armazenamento e construção, o que é que nós devemos ter cuidado? Essencialmente a questão da umidade é crítica, porque estas obras demoram algum tempo e podem ficar, a madeira pode ficar exposta, e já com algumas montagens, exposta à chuva, e reter água em algumas zonas que depois estejam difíceis de secar, e portanto devemos fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para proteger os elementos da chuva. Não só porque a umidade pode levar à degradação biológica, mas porque a própria secagem subsequente pode pôr em causa a integridade dos elementos. Se for uma secagem muito rápida, pode causar o colapso da colagem e das próprias peças. Ou seja, adotar todas as medidas que estejam ao nosso alcance para limitar a absorção de água em obra, portanto, abrigar, escorrer, arejar. Recomenda-se que os elementos horizontais venham de fábrica com a aplicação de selantes nos bordos, que haja membranas de proteção temporária, se os elementos puderem ficar expostos à chuva, e devemos prever a medição e a monitorização do teor de água em zonas críticas para perceber se de facto a madeira secou antes de fecharmos, de aplicarmos os revestimentos, de maneira a garantir que não estamos a potenciar a sua deterioração. Relativamente aos materiais, eu acho que isto é o essencial, mas gostava de chamar aqui a atenção para que as estruturas de madeira não são só materiais de madeira, naturalmente, e há que prestar atenção também aos ligadores e às ligações. E em relação a este aspecto, só aqui 3 ou 4 notas. Portanto, a primeira coisa a verificar são as características geométricas e mecânicas dos ligadores, se eles correspondem de facto àquilo que foi previsto no projeto. Se têm proteção anti-corrosão e, em caso de dúvida, deve ser verificado. A perfuração da madeira, caso seja especificada, temos que verificar a localização das perfurações, o diâmetro das perfurações e garantir que não há ligadores excessivamente próximos dos bordos ou dos topos das peças, porque esses não vão funcionar. Depois, se estiver prevista a colocação de anilhas, portanto ligações em que há, por exemplo, com parafuso de porca, que prevê a utilização de anilhas, devemos verificar se as anilhas de facto são colocadas e se são as anilhas adequadas, porque se as anilhas forem inexistentes ou muito pequeninas, o que acontece é que há uma compressão e um esmagamento localizado da madeira na direção transversal às fibras, na zona de aperto do parafuso, e portanto perde-se a ligação, perde-se o aperto que estava previsto e que é essencial para o desempenho das ligações. E portanto, outra coisa é o próprio momento de aperto que é aplicado durante a montagem, durante o fecho das ligações, e prever uma verificação, um eventual reaperto posterior, já depois da entrada em funcionamento da estrutura em serviço, em que ela eventualmente vai estabilizar para condições ligeiramente inferiores, ela pode secar, pode retrair, e portanto se houver essa retração da madeira, o que vai acontecer é que se perde o aperto e portanto a resistência e a rigidez das ligações vai ser afetada. Portanto, nesses casos deve ser previsto o reaperto passado um tempo, passado um ano, passado 2 anos, e depois, à partida, vamos assumir que ao fim de uns anos a coisa estabilizou. Mas é um aspecto que é importante e que não deve ser descurado. Pronto, eu relativamente à minha apresentação ficava por aqui, estiquei-me um bocadinho, se calhar. Não, acho que foi uma apresentação bastante boa sobre vários aspectos que se deve ter em consideração na recepção e na verificação das condições de utilização de produtos estruturais, até pelo impacto em termos de segurança e durabilidade das obras. Vamos então agora para a última apresentação, que se referente a uma aplicação não estrutural, mas que muitas vezes origina vários problemas em obra, problemas estéticos, e que dão origem, aliás, a vários dos pedidos que muitas vezes caem aqui no Laboratório de Engenharia Civil para avaliação das causas das anomalias que se verificam.
que são, portanto, os revestimentos de piso em madeira. Portanto, regulamentação ou normalização aplicável tem a ver com a obrigação da marcação CE. Muitas vezes, bastantes, chegamos a obras em que um revestimento de piso foi recepcionado, não existe documentação de marcação CE, não existe declaração de desempenho, não existe a marcação em si, a marcação CE. Portanto, este tipo os produtos que estão abrangidos por esta norma não é exaustivo, poderá haver outros. Qualquer revestimento de piso em madeira para aplicações interiores tem que apresentar a marcação CE, nomeadamente os que são cobertos pelas normas que eu apresento em baixo. Portanto, cobre desde madeira maciça, no fundo solho, até lamparquet, réguas multicamada, etc. Com e sem tratamento ignífico ou preservador, e, portanto, com ou sem este tipo de tratamento, portanto, é indiferente, esta marcação CE é aplicável. E, portanto, tem que, quando se recebe um revestimento de piso em madeira, tem que solicitar, caso não esteja presente, os aspectos da marcação CE. Portanto, no fundo, os aspectos atendendo à recepção deste tipo de aplicação, deste tipo de produtos, uns são relativos à declaração de desempenho e marcação CE, e outros à norma de produto que está subjacente à norma harmonizada, que tem a ver com a classe de qualidade, aparência estética, o teor de água, características geométricas, dureza. E depois um aspecto ligado à composição, espécie de madeira e a constituição da própria régua. Portanto, em relação à declaração de desempenho, estas são as características essenciais que podem ser declaradas. Como disse, o fabricante é unicamente obrigado a declarar uma característica de forma a colocar o produto no mercado. Mas, numa determinada obra, se for necessário alguma outra característica, como a condutividade térmica ou a questão do teor de pentaclorofenol, por exemplo, no caso de madeiras reutilizadas de obra, portanto, sempre que houver uma madeira que não seja um material retirado de troncos da floresta, mas seja uma reutilização de madeira, tem que ter essa declaração, esse teor. E a parte do reação ao fogo, essa é obrigatória, uma vez que existe um regulamento em Portugal, mas existe a possibilidade, tal como já foi referido para os produtos estruturais, de fazer uma declaração sem necessidade de ensaio. Portanto, geralmente aqui estamos a falar entre classe de reação ao fogo D ou C, dependendo sempre do produto, massa volúmica das réguas e forma de aplicação, com e sem caixa de ar, etc. Portanto, tem que se ter atenção a estes pormenores. A classe de qualidade é um fator bastante importante e que origina muitas vezes o início de situações de litígio. Muitas vezes utiliza-se uma linguagem comercial que madeira, por exemplo, de primeira ou segunda escolha, ou madeira de primeira ou segunda, indiferentemente, em que não existe uma clara definição, primeiro, de quais são os defeitos que são admissíveis e, uma vez sendo admissíveis, qual é a sua presença ou extensão, ou seja, saber, podem estar presentes, mas terem, no caso dos nós, uma dimensão inferior a X ou não terem qualquer limite para esse defeito. E, portanto, a utilização das normas de produto permite exatamente fazer isso, ou seja, por exemplo, pegando como exemplo a EN 13990, que réguas de madeira maciça resinosas, essa norma apresenta duas classes de qualidade, A e B, e permite ainda uma terceira, que é um acordo entre o cliente e o fornecedor diretamente. Mas existe um conjunto de defeitos, de singularidades da madeira, que devem ser atendidas, ou seja, aceita-se nós e em que extensão, qual é o nível dos empenhos que é admissível a presença de bolsa de resina ou não, a degradação biológica, obviamente, é não, mas é um dos fatores que tem que se considerar e tem que se dizer exatamente isso, e fissuras. E depois existem outros, mas no fundo é para dizer que no momento em que existe uma marcação CE, na declaração de desempenho tem que se referir qual é a norma de produto em que essa declaração se baseia. E dentro dessa norma de produto pode-se saber qual foi a classe de qualidade das réguas que são fornecidas. Senão, caímos em situações ambíguas em que estamos a utilizar terminologia que não refere exatamente e claramente o que é que estamos a falar quando falamos na presença de nós. Qual é a sua dimensão, qual é a sua extensão da presença.
De qualquer forma, quando as classes de qualidade que existem nas normas de produto não são suficientes para uma das partes, podem sempre chegar a acordo usando as classes de qualidade da NPN 942. Portanto, que são, enfim, que permite escolher, atendendo a vários tipos de aplicação, caixilharias, pavimentos, etc., definir exatamente qual é a classe que pretendemos. Desde uma situação mais exigente, um J2, até uma situação em que é mais permissivo, em que temos o J50. Portanto, existe normalização que permite apoiar quer a especificação, quer depois a fiscalização. Relativamente ao teor de água, e a minha colega na apresentação seguinte já falou bastante sobre este assunto, no caso dos revestimentos de piso, nós temos sempre o problema nomeadamente das folgas ao nível das juntas entre réguas. Portanto, é preciso compreender que a madeira é um material higroscópico, é um material natural, portanto, não é um plástico, portanto, vai sofrer alterações de dimensões, por vezes significativas, dependendo da espécie de madeira que tivemos a analisar em questão, e, portanto, essa variação ocorre consoante as condições ambientes de umidade relativa do ar e temperatura. E, portanto, o teor de água tem alguma forma de ser especificado. Existe, na norma que eu já referi, a 942, existe um quadro que dá alguma orientação. Por exemplo, se eu tiver uma aplicação exterior, eu terei entre 12 a 19 de teor de água, o intervalo em que será expectável que a madeira irá ficar exposta ao longo do serviço. Para edifícios não aquecidos, 12 a 16, e, portanto, para edifícios com aquecimento, com temperaturas ambientes superiores a 21 graus centígrados, então estamos a falar de valores muito baixos de teor de água, e muitas vezes os revestimentos de piso saem de fábrica com teores de água muito baixos, que depois, face às condições correntes de aplicação em Portugal dos revestimentos de piso, vão originar um inchamento da madeira e, precisa de um empolamento desse revestimento, e, portanto, e aí originando problemas. Dando aqui alguns exemplos, a norma 13.990 relativamente às réguas de madeira maciça telesionosas refere que as réguas devem ser entregues com teores de água entre 9% e 2%, e mais ou menos 2% para espaços internos aquecidos, ou 17%, mais ou menos 2%, para outros usos. Portanto, aqui o cuidado é, no fundo, na especificação, no caderno de encargos, tem que se definir qual é o teor de água, porque senão virá aquilo que existe, que vem da norma de produto, que pode não ser adequado face às condições concretas de utilização. Existem algumas regras nesta norma e noutras que dão alguma informação quanto à fiscalização. Portanto, neste caso, não é aceitável que mais de 5% do lote possa ter um desvio de mais ou menos 3% para uso interno e mais ou menos 4% para outros usos. Se houver um teor de água diferente especificado, isso tem que ser acordado pelas partes ou estar mencionado no caderno de encargos. Noutro exemplo, a norma 13.489, réguas multicamada, o que a norma especifica é que as réguas têm que ser entregues entre 5% e 9%, portanto, valores bastante baixos. E, portanto, aí tem que se ter o cuidado de definir exatamente no caderno de encargos, qual é o teor de água que estas réguas têm que ser fornecidas. Em qualquer norma existe depois uma indicação de uma forma simples de considerar a variação de dimensões face à variação do teor de água. Por exemplo, nesta norma, o que é referido é que a variação de 1% de teor de água vai corresponder a uma variação de espessura ou de largura da régua de 0,25%. E, portanto, a pessoa tem que calcular isso quando considera as condições de serviço do espaço onde o revestimento de piso vai ser entregue, define qual é o teor de água pretendido, e, portanto, se houver variações desse teor de água quando a entrega, poderá dar uma ideia de problemas que vão ser originados devido ao não ajustamento do teor de água do lote entregue face às condições que estavam previstas. Mais uma vez, como a minha colega referiu, existem 3 normas europeias para a medição do teor de água. Portanto, uma determinação exata é feita pelo método de secagem, pela NPN, porque já existe uma tradução da EN, da norma
europeia, que é 13.183 parte 1. Depois temos uma estimativa através do método da resistência elétrica, que geralmente são designados umidímetros de agulhas, e pelo método de capacitância ou umidímetros de contacto. Muitas vezes na própria norma de produto é referido como é que deve ser feito essa verificação. Por exemplo, a 13.489 de réguas multicamadas diz que o método que se deve utilizar é o método da secagem estufa, mas refere que poderei ter obter uma estimativa em obra usando, por exemplo, o método da resistência elétrica e não o método do umidímetro de contacto. Isso porquê? Porque muitas vezes as regras de pavimento vêm com pré-acabamento, já com algum produto de acabamento empregue, e isso irá interferir precisamente com os umidímetros, com a capacidade de leitura dos umidímetros de contacto. Portanto, o que se recomenda é que o primeiro ponto é que se tenha cuidado na especificação do teor de água dos elementos a fornecer e que esse elemento conste do caderno de encargos, que se passe numa segunda fase que exista uma medição expedita através de medimos de agulhas, neste caso de contacto, se a norma de produto permitir, noutros casos não, será aquilo que a norma de produto permite, a quando da recepção dos lotes, e sendo que em caso de dúvidas, o que realmente vale é a determinação em laboratório através do método da estufa. Existe uma norma que poderá estar uma guia relativamente à forma de especificação do teor de água, portanto, como exemplo, temos de pretender um teor de água pretendido de 10%, mais ou menos 1,5%, sendo que o teor de água das regras individuais pode ir entre 8,5% e 12%. Portanto, o lote pode ter essa variação, mas depois as regras individuais não podem sair fora dos 8,5% e 12%. Portanto, existe também uma norma que tem os critérios para a avaliação da conformidade de um lote de madeira serrada e que pode ser utilizado. Existem outras, mas isto, e que também irei referir outra, mas isto no fundo é para salientar que existe na normalização europeia formas e guias e normas que permitem a verificação da conformidade dos produtos de madeira empregos em obra face ao especificado. Tem que haver uma especificação com a qual se possa fazer a comparação. Se não existir nada do lado da especificação dos materiais, então é muito difícil chegar a uma conclusão sobre a conformidade ou não daquilo que é entregue em obra. Portanto, isto é só o exemplo de muitas situações que ocorrem, portanto, a falta de peleneza, ou seja, a falta de equilíbrio entre o teor de água das réguas a quando da aplicação e o teor de água de equilíbrio da utilização do espaço. Portanto, no fundo, as condições em que as réguas estarão, digamos assim, em equilíbrio dinâmico face às condições normais da utilização do espaço. E então, em contraluz, esse defeito é rapidamente verificável. A norma de produto também tem as características geométricas e as tolerâncias, que às vezes e por vezes pode ser importante. Portanto, a referência do fornecedor da norma de produto é importante também neste aspecto. A composição, no caso da espécie de madeira e no caso da madeira maciça, é importante porque para além da designação comercial, é importante que se use a designação botânica da espécie. Única forma de, numa identificação em laboratório, se poder chegar a uma conclusão um pouco mais fidedigna. E para isso existe uma norma europeia que já está traduzida também, que é 13.556, que faz, no fundo, faça uma designação comercial, indica qual é a designação botânica da madeira. E também isso já foi até referido para a minha colega relativamente aos problemas quando se usa a linguagem como madeira de pitch pine, mas não se está a identificar exatamente o que é que se pretende dizer com isso. Portanto, existem obviamente limitações dessa identificação, mas sabendo exatamente qual é a designação botânica, algumas dessas questões são ultrapassadas. Existe também a composição em termos de constituição, isso é particularmente importante no caso da norma 13.489, réguas multicamada, porque a lâmina de madeira maciça superior tem que ter uma espessura superior ou igual a 2,5 milímetros.
Portanto, isso é algo que se deve ser verificado se de facto essa lâmina tem essa característica em termos de espessura. Outra questão que às vezes ocorre é a questão da norma da 13.329, ligada a revestimentos de piso laminados, que não são abrangidos pela marcação CE, segundo a norma EN 14.342, que abrange os produtos que tenho referido nesta apresentação, mas sim por outra norma europeia. Mas, de qualquer forma, este tipo de réguas, em que constituídas por uma camada superficial de folhas de material fibroso com impregnadas de resina, que no fundo são os designados HPLs, CPL ou DPL, e depois tem no seu interior no seu núcleo um aglomerado de partículas, um MDF ou um HDF ou outro do género, e depois tem na sua contraface outra vez um HPL, papéis impregnados ou contraplacado. E, portanto, à mesma, estes produtos têm a marcação CE obrigatória, mas é por outra norma harmonizada, a tal 14.041. A dureza. A dureza é importante porque muitas vezes nós temos pequenas indentações no pavimento e, portanto, temos que prever a ocorrência desse fenómeno. Portanto, em duas normas que eu dou aqui o exemplo, nas réguas maciças em que existe ligação macho-fêmea, eles apresentam a utilização, ou prevêem a utilização de réguas com uma dureza superior a 10 newtons por milímetro quadrado, ou 10 megapascais, e que essa característica pode ser avaliada, em caso de dúvida, através do ensaio em laboratório, seguindo o descrito na norma EN, norma europeia 1534. Portanto, a determinação da resistência à indentação. Igualmente, a norma 13.489 das réguas multicamada segue a mesma regra e, por isso, em termos gerais, o que se recomenda é que deve ser especificado o valor mínimo de 10 newtons por milímetro quadrado. E verificado, quando for caso disso, em caso de dúvidas, e no caso de regimes de utilização um pouco mais intensivos desse revestimento de piso, possivelmente terá que se aumentar um pouco este valor mínimo em termos de dureza ou ter, no fundo, os resultados de ensaios de desgaste do pavimento. Pronto, isto no fundo, na avaliação da conformidade, também pode ser seguida esta norma, que define quais são os métodos para a amostragem e para a avaliação da conformidade de revestimentos de piso em madeira. Existem outras questões que são colocadas ao laboratório que diz respeito aos revestimentos de pisos exteriores. Este tipo de produtos não são cobertos por normas europeias ou portuguesas. Portanto, não existem normas, portanto, não existe a necessidade de marcação CE. Embora essa possa ser obtida, mais uma vez, através de uma avaliação técnica europeia. Neste momento existem 4 produtos, todos eles de madeira plástica, que têm essa avaliação técnica europeia e depois têm marcação CE com base nesta avaliação técnica europeia. Mas, de resto, não existe obrigação. A única coisa que nestes revestimentos de piso eu saliento é o seguinte: estes revestimentos de piso são kits, ou seja, os vários componentes são avaliados o desempenho considerando estes mesmos componentes. E, portanto, na utilização, na aplicação destes sistemas, deve-se controlar e evitar a utilização de componentes de sistemas diferentes, porque isto nunca dá bom resultado. Portanto, ou seja, neste caso, um exemplo da utilização de clipes, que pertence ao sistema que foi avaliado e, portanto, poderá dar origem a uma ETA ou não, mas cujo desempenho foi avaliado, e outro não pertence a outro sistema. O aplicador, possivelmente, houve uma falta de clipes e então foi buscar o que tinha de reserva de outro sistema. Mas esta situação não deve ocorrer, é de fácil verificação e deve ser feita. Outras observações têm a ver também com uma parte que foi salientada pela minha colega, que diz respeito aos ligadores e à proteção dos ligadores. Eu não falo aqui provavelmente de resistência, é uma questão mais de estética, ou seja, há uma degradação, uma corrosão do ligador, essa corrosão irá provocar na madeira manchas, e essas manchas derivadas do processo de corrosão dos ligadores originam depois queixas devido a um mau desempenho, digamos assim, estético
do sistema ou do produto. A corrosão dos ligadores implica sempre quer uma degradação física e química da madeira. Ou seja, é uma via, esta corrosão é uma via de entrada e retenção de água dentro da madeira, o que origina depois a degradação biológica. Portanto, a necessidade de considerar uma proteção correta dos ligadores é essencial em qualquer tipo de aplicação em que haja a sujeição a elementos, a ambientes úmidos, elevados, ou ambientes, digamos assim, corrosivos, o que se passa, por exemplo, em piscinas, em situações em que temos um ambiente poderá originar a corrosão dos ligadores. Portanto, para finalizar, o que eu diria é que a correta especificação e fiscalização pretende, no fundo, e poderá ajudar a assegurar um desempenho e tempo de serviço adequado e, principalmente, evita que produtos deste nível, como eu apresento, alguma vez possam entrar na construção e, portanto, no fundo, dando e originando vários problemas e trazendo aos produtos de madeira uma má imagem junto dos utilizadores finais. Muito obrigado. Eu vou só fazer todos. Ok? Pronto. Vamos entrar então agora na área do debate. Eu vejo que no chat não tenho nada, portanto, não existem perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, eu pronto, agradecia que levantasse a mão, né, aqui nas reactions, e para de forma a nós podermos ver se alguém tem alguma questão relativamente ao que foi apresentado. Se não houver questões, iremos finalizar, mas pronto, mas darei sempre, pronto. Bom, não havendo questões, aparentemente, e parece-me não haver, se por acaso eu não tiver a ver que alguém tenha levantado a mão ou colocado uma questão e eu não não esteja a ver, por favor, agradeço que possam colocar, mas parece que não. Bom, então quero sempre, agradecer a todos os que participaram nesta sessão e que tiveram a nos ouvir, e esperemos que as informações que vos foram transmitidas sirvam, no fundo, um pouco para uma melhoria dos processos de utilização de produtos à base de madeira na construção. Mais uma vez, obrigado. Temos uma questão, Engenheiro. Temos uma questão? Epa. Temos uma questão. O Aníbal Araújo a perguntar se há alguma informação sobre quando existe uma norma para decks. Neste momento, daquilo que eu sei, não está previsto nenhuma norma europeia ou nacional sobre decks. Obviamente que o pedido de uma norma tem que partir, e geralmente parte da indústria, ou seja, uma norma não parte, quer dizer, depende, mas uma norma de produto, digamos assim, uma norma de ensaio, pode muitas vezes resultar de um pedido ao SENA, ou de um pedido ao Instituto Português de Qualidade, que se faça uma norma de ensaio sobre aquele produto. Agora, a norma de produto em si é um fabricante que o pode pedir ou junto de uma comissão técnica do SEN, e no caso aqui seria da Comissão Técnica do SEN 175, ou junto do próprio Instituto Português de Qualidade, e aí podia-se ser elaborada uma norma nacional que depois, com base na norma nacional, então iria-se junto do SEN, iria-se solicitar ao SEN que fizesse uma norma europeia com base na norma portuguesa que existisse. Portanto, são as duas vias, mas não, neste momento que eu saiba, e não sei, Helena, se tens alguma informação a isto, pronto, não existe. Portanto, o que existe é a via da avaliação técnica europeia para alguns decks. Há uma outra pergunta. Acho que é contigo. São os produtos do bambu. Bambu, olha, isso é uma boa pergunta. Podem ser enquadrados, por exemplo, na norma de pavimentos. Uhum. Pois, essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, mas eu já respondo. Só me dei um momento. Eu estou convencido que sim, mas isto tem que ver. Mas eu julgo que isso é uma questão que
que já foi levantada. Eu não sei, porque esse pedido já foi feito, eu sei que esse pedido já foi feito ao SEN, mas o SEN ainda não. Nesta norma harmonizada, não. Os produtos de processamento de piso em bambu não estão previstos. Nem aqueles que têm, por exemplo, integrados numa das lâminas cortiça, fibra de coco, nada. Portanto, não têm. Mas podem ser objeto de uma apreciação técnica europeia, Uma avaliação técnica, uma avaliação sim. técnica, ou um documento de homologação, eventualmente. Sim, pode ser, mas isso pode ser. Ou seja, todos os produtos de construção que não têm uma norma harmonizada e que pretendam ter a marcação CE, podem ir contactar um organismo de avaliação técnica e ver das possibilidades de obter uma avaliação técnica europeia para o seu, para o seu produto. Portanto, isso é sempre uma via possível. Pode ser mais ou menos demorado, dependendo da complexidade. Vamos lá ver, se tivermos, geralmente para produtos como revestimentos de piso, é um processo mais rápido. Se estivermos num sistema construtivo, é um processo muito mais demorado, porque tem muito mais variáveis e níveis de avaliação. Portanto, depende sempre da complexidade do sistema e implica depois a morosidade na obtenção dessa avaliação técnica europeia. De qualquer modo, existem vários organismos de avaliação técnica, quer em Portugal, quer fora de Portugal, e, portanto, o fabricante é livre de escolher qual é o organismo de avaliação técnica que contacta para conseguir essa marcação CE. A questão do bambu, pronto, de facto, não está, continua a não estar prevista. Há uma pergunta sobre a disponibilização das apresentações. Pois, eu no início desta sessão eu informei que isso não seria feito. Portanto, existe esta sessão é gravada, é pública no YouTube, o link ser-vos-á enviado e, portanto, como na explicação das apresentações existe algum contexto, é preferível usarem o YouTube, vão à apresentação que querem, avançam, vão para a informação que pretendem e têm. E de qualquer forma, como eu disse no início, qualquer dúvida que tenham, podem me contactar a mim ou à minha colega Engenheira Helena Cruz relativamente a estas questões todas sobre a aplicação de produtos de madeira na construção. Estruturais, não estruturais, e portanto nós tentaremos, dentro do possível, estaremos sempre abertos para responder às questões e tentaremos, no fundo, responder positivamente às vossas preocupações ou dúvidas. Pronto, existe. Penso que agora é que acho que, pelo menos, não, se calhar, já não há mais nenhuma questão, é isso. Através do chat, não? Ok. Então eu daria por encerrada esta sessão, mais uma vez agradecendo a vossa presença e o vosso interesse e brevemente então vais-vos ter enviado o link desta sessão e poderão utilizar ou disponibilizá-lo a colaboradores que se assim o desejarem. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos.